Esse vídeo aqui vai se dedicar para falar da trilogia de filmes Millennium, lançada aí 2008 a 2010. É uma sequência de livros, inclusive já tem um agora aí disponível nas locadoras, né? Se não me engano é A Menina na Teia de Aranha. Mas esses três que eu vou falar agora, eles foram produzidos lá na Suécia. Portanto, tem aquele padrão europeu. Dá destaque à fotografia, dá destaque mais ao panorama, ao roteiro e nem tanto ao ator em si. E esse é um dos motivos que o filme acaba saindo equilibrado e muitas vezes ameno. Cenas de ação são consideravelmente poucas e quando tem, gente, não chega a ser grande coisa. Porque afinal os europeus se mostram ser feras e até mais audaciosos nas perseguições de carro e moto, deixando a briga corpo a corpo e posso dizer até a correria em um ponto um pouco mais sem graça. Mas isso em nada afeta essa trilogia que tem como base todo o terror e desgraça lançado sobre mulheres ao longo do filme. Tem como base aí, né, a protagonista, né, Lisbeth Salander. É sobre ela, inclusive, que as coisas mais terríveis e horrendas aí acabam recaindo, mostrando que ela se tornou uma hacker, uma investigadora, aquela que entra no computador dos outros sem permissão. Ela tem um visual, posso dizer, bem assustador e leva a vida dela dentro de certos limites bem definidos, tendo, sem dúvida alguma, preferência por mulheres. A atriz que está ali já mostrou ótimos trabalhos, como em Onde Está Segunda-feira, filme que ela faz, aliás, 7 ou 8 personagens. Ela também está muito mal aproveitada, né, como protagonista do filme Prometheus. Aliás, muita coisa nesse filme, infelizmente, foi mal aproveitada. Mas aqui vamos iniciar pelo primeiro filme, óbvio. Homens que não amavam as mulheres. Jornalista Mikael. Ele é dono da revista chamada Millennium. E é claro, sempre que ele se movimenta para fazer alguma coisa, parece que isso acaba envolvendo aí a Multi Lisbeth, em que, nesse caso, ele está com a corda no pescoço para ser levado a um julgamento aí que pode sentenciá-lo aí a anos e anos de cadeia, e no entanto é a Elizabeth que é contratada para provar que ele é inocente. Quem está interessado na inocência dele, infelizmente, não são os advogados, e sim uma família rica e poderosa, que vive um tanto isolada em um ponto lá da Suécia. Fazendo que então, ela e ele acabam tendo um vínculo, porque ela acaba provando para essa família que ele é sim um cara inocente. Essa família contrata ele. Curiosamente, um dos ricos ali da família quer saber aonde foi parar uma adolescente que ele criou como se fosse filha dele. E com 16 anos sumiu, isso há cerca de 40 anos. É óbvio que toda uma malha aos poucos vai se desenvolvendo, tanto de ramo nazista, tortura de mulher e até profecias bíblicas. Esse jornalista Mikael e a Elizabeth acabam se unindo aos poucos e fazendo uma dupla interessante. Repito, é um filme de suspense, não espere grandes dramas, não espere grande coisa. Mas se você for fã do estilo europeu, vai acabar entendendo já nesse primeiro filme que de fato não é só nele, mas nos outros, que tem homens que pelo jeito não amam as mulheres. Se as mulheres têm estômago fraco, se prepara. O filme Millennium, a menina que brincava com fogo, e mostra assim aos poucos, começa a se desvendar porque Elizabeth acabou virando essa garota que ela virou. Aqui Elizabeth volta do seu exílio. No final da primeira parte ela se demonstra ser também uma grande ladra, arrombadora e até assassina. Lucrou bem com esse serviço. E no início do segundo filme voltam aí tudo de novo para a Suécia, onde ela, depois de meses torrando grana, pensa em fazer justiça, mas o que se depara com uma situação literalmente de pernas pro ar. Existe toda uma conspiração
para botá-la atrás das grades. Aos poucos ela vai entendendo que o contato desgraçado que ela teve com o pai dela na infância em um dado momento colocou ela num verdadeiro jogo, sim, político e ideológico vingativo. O outro personagem, Mikael, vai correndo por fora. Eu não me lembro dos dois terem se cruzado nesse filme. No primeiro filme até fizeram rapidamente um par romântico, né? E aqui temos de novo a Elizabeth, agora Multi-Elizabeth, que ela se mostra com outras aparências ainda, sendo caçada por pessoas estranhas, conhecendo quem não quer, vendo o que não quer, até que no final, ainda bem, triunfa após uma verdadeira, gente, desgraceira familiar, que agora pinta ainda um irmãozinho querido, um brucutu desgraçado, quebrador de ossos, e os três têm uma belíssima reunião familiar em uma casa no finzinho, digna aí de Game of Thrones. Elizabeth termina um caco, mas para sorte dela, Mikael aparece no final para dar pelo menos algumas boas notícias. Em geral, eu acho esse filme quase, eu não vou chamar de fraco, mas eu digo que dá um gostinho de fraqueza. Como em geral essa drama ela é bem básica e os personagens que estão ali são, pode-se dizer, até sem graça. Então uma gangue de motoqueiros e esse brucutu aí, que apareceu sendo irmão dela, não conseguem fazer um trabalho decente. Mas não se torna, em hipótese alguma, um filme ruim, porque não deixa de desvendar mais do que a ponta do iceberg do jeito de ser tão estranho e até bruto e esquisito da protagonista. Terceiro filme, Millennium, a Rainha do Castelo de Ar. Esse momento aí, gente, eu assisti o filme 2 vezes e não entendi o porquê deste título, né? Todos os outros dois eu entendi, mas de repente não peguei alguma coisa. Mas é o filme que, de novo, temos agora uma trama melhor. Ele é superior, sim, ao segundo. Mikael, de novo, é um jornalista que está com a corda no pescoço. Ele se envolve aí com uma organização que trabalha sobre a prostituição forçada de mulheres que vêm para a Europa. Elizabeth acaba sendo, de fato, presa e ficando um tempo demônio. Aliás, praticamente todo o filme ela fica no presídio. Fora dele é que vai se desembaiando entre advogados, entre políticos e entre um passado bem mais complicado do pai dela, toda essa trama que ela acaba se envolvendo. Eu acho que eu sei porque que lá o quarto filme tem a ver com Teia de Aranha, porque isso que parece a vida dessa jovem. Na realidade, o pai dela fazia parte aí de uma situação, e quando ela fez contra o pai uma agressão física muito grande e que podia comprometer a posição do pai junto à sociedade, o que fizeram? Pegaram uma menina e colocaram em um sanatório. Por 2 anos ela ficou praticamente amarrada, sendo molestada por doutores nem um pouco profissionais, é claro. Agora temos uma organização. Dentro da segurança da Suécia existe um grupinho, uma mistura lá dos czares russos com um resquício dos nazistas, que estão em meio à segurança legal, mas que na realidade fazem um trabalho ilegal, facilitando atos terroristas e até contra raças morenas, orientais, qualquer raça que não for como a deles, mundo afora. É nisso que o filme mergulha. É um tema bem mais forte. Claro que a condução continua de forma amena, mas se você fizer a sua força e se concentrar, vai ver o volume e o poder desse filme. Não é à toa que estão querendo fazer tudo reboot outra vez. A trama, gente, é excelente. Colocando na mão do diretor e da produção certa, podem virar filmaços que voam à tela. Eu tenho dificuldade muitas vezes de me concentrar nesse padrão europeu, mas mesmo assim é tanto ponto forte, é tanta coisa intrigante que acontece que acabou prendendo a minha atenção. Mas se você tiver essa dificuldade com direções mais amenas, não muito aprofundadas, você pode achar os 3 filmes até um tanto chatos. Mas se deixar isso de lado,
vai ter 3 ótimos exemplos aí do padrão de filme e como os europeus gostam de ousar muito mais. Final do filme, a Elizabeth consegue ter parcialmente uma paz. Afinal, a personagem dela é que nem o Rambo, não pode ter paz. Ela é o ponto que está sempre sendo judiado e intrigado. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.